Fala, nação, que derrota vergonhosa, podemos dizer assim, podemos dizer uma derrota humilhante. Sabemos que um clássico é sempre complicado, falei no pré-jogo, clássico é clássico e vice-versa, ok. Perder um clássico, perder um jogo, vai acontecer. Mas da maneira que foi, não faz sentido, não tem porquê. O Flamengo não conseguiu de maneira nenhuma assustar o Fluminense. Nesse jogo foram muitos jogadores que realmente não mostraram condições de estar ali no elenco do Flamengo. Tá? Nesse jogo, infelizmente, o técnico, que eu costumo defender muito, que eu acho que às vezes muitas acusações são injustas. O Renato Gaúcho brincou de fazer a escolha errada. Tá? É lógico que nós vamos opinar sempre. Então, o jogo contra o Fluminense foi triste por todos os ângulos, cara. Todos os ângulos. E não vou eximir ninguém. Nossa própria torcida também, a pouca quantidade que foi, passou o jogo todo mais atrapalhando do que ajudando. Porque quando vai a jogador no jogo fica difícil. Você vai no intervalo, vai depois, ok. Mas com 5 minutos de jogo já estavam vaiando o jogador ali. E agora, pela primeira vez eu vou dizer que o principal culpado da derrota, na minha opinião, é o técnico. Renato Gaúcho tentou de tudo para não ganhar o jogo e conseguiu. Escolhas muito teimosas, é muito pragmático. Não consegue trocar uma coisa por uma situação diferente. É sempre o 6 por meia dúzia, aquela questão de segurança. Não há explicação para num jogo como esse ele não dar a oportunidade que toda a torcida clama, toda a torcida pede, para o Ramon jogar um pouco. Eu sou um defensor do René como pessoa, como profissional. Acho que não cabe as coisas que falam e dirigem o jogador. Mas tecnicamente, mais uma vez, não rendeu. E aí você joga o jogador aos leões, né? Porque o Renato coloca ele num dia que a torcida tá lá, já tá meio bolada com a situação. E ainda tira, faltando 7, 8 minutos de jogo. Por quê? Sabe? Vamos esperar, de repente teve uma lesão, teve alguma coisa. Mas, cara, que noite infeliz. Erros individuais de novo acabando com o Flamengo. Lembro que na última partida contra o Atlético, o pessoal discutiu muito, debatiu muito com o pessoal pela rede aí, pelas lives, né? A situação Léo Pereira ou Gustavo Henrique. Eu continuo achando que o Léo Pereira ele é menos pior que o Gustavo Henrique. Falha no alto, mas o Gustavo Henrique não tem condições, gente. O Gustavo Henrique ele não tem condições, ele é estabanado, ele é atrapalhado, ele é atabalhoado. Olha, o terceiro gol do Fluminense, que acaba com nossas expectativas, é uma coisa de criança. Parece um adulto, o Abel Hernandes é o adulto, e o Gustavo Henrique é um garoto de 10 anos que é muito alto. Porque não é uma questão nem de técnica e inteligência só não, é de malícia. A bola tá indo para lá. Como pode eu jogar o meu corpo todo em direção aonde a bola tá indo e dar o outro lado que é pro pé bom do atacante? É muito, sabe, é muito difícil ver que jogadores assim estão no elenco do Flamengo. E eu repito, não gosto de massacrar jogador. Falando tecnicamente, é um gol absurdo. O primeiro gol, o René falha absurdamente, a zaga não se coloca direito. Os jogadores erram passes bizonhos. O Everton Ribeiro, infelizmente, não consegue jogar bem há algum tempo. Talvez o jogo contra o Fluminense fosse o caso dele nem ter jogado para tentar descansar. O nosso foco, venho falando há algum tempo e apanho muito da galera aí. Mas quem me segue, eu gosto muito dessa galera que é fechada comigo também. E sabe que eu não ligo para isso, eu gosto de falar o que eu penso sempre. E hoje ficou claro que o Flamengo tem que focar na quarta-feira, passar por essa decisão e se preparar para as decisões. Não tem que ficar nessa luta ferrenha por ganhar o título brasileiro. Se vier, ok. Se vier, ótimo. Mas a gente tem que colocar o pé no chão, gente. É muito difícil um time ganhar todas as competições. Principalmente um time que não está sobrando em cima dos outros. São muitas lesões, convocações, risco de lesão, sabe? Suspensões. O Flamengo não sobra em cima dos outros, como sobrou em 2019, e mesmo lá, naquele Flamengo, não chegou ao final do ano em condições de ganhar os 3 títulos. Tá comparando com o Jorge Jesus? Não tô. Tô dizendo uma realidade. O Flamengo só de chegar nas 3 frentes já tá, muito bom. E se hoje o Renato usou na coletiva, depois do Fla-Flu, esse tipo de argumento, eu bato no peito e convido as pessoas a verem o vídeo anterior, a acompanhar as lives que eu faço no canal Aqui Bancada da Nação, Felipe Ruggeri, Custódio, no Jorge Bolado, meus programas lá.
Podem ir lá olhar se eu já não falei antes. Quem tudo quer, às vezes nada tem. Porque não é tão simples essa megalomania de que nós vamos ganhar todos os títulos. Eu quero. Vocês, todos os rubro-negros, querem. Mas não é tão simples assim. Então, quando o Flamengo se classificou contra o Barcelona, eu falei naquela noite, exatamente naquela noite, meu medo é o Flamengo entrar em crise nesse período até a final da Libertadores. Porque o campeonato brasileiro tá difícil, o calendário tá complicado, vai ser pior daqui pra frente, tá? Quando nós pegarmos o Atlético Mineiro, em sequência nós vamos fazer 3 ou 4 jogos em uma semana e tropeços virão. Jogadores estão lesionados, outros podem vir a se lesionar. Até achei que no Fla-Flu o Andréas, por exemplo, nem ia jogar. Tá jogando numa alta intensidade o tempo todo, todos os jogos, tá? E ele foi a campo e se dedicou. Mas outra vez o Renato espera o jogo acabar para ir para a coletiva dizendo: estamos improvisando um jogador no lugar do Arrascaeta. Porcaria, então não improvisa o Andréas, porque já deu para ver que não é ele. Não é ele, ele tem qualidade, ele sabe jogar, ele tem bom passe, ok. Mas ele não gosta de jogar ali, ele não consegue jogar de costas. Ele fica perdido no campo. É um espaço do campo onde não é aprazível para ele estar. Ele gosta de vir de frente. E aí o Renato me coloca Diego, Thiago Maia e Andréas. Parece que ele colocou um jogador em campo com esses três, porque os três jogam a mesma coisa. Diego e Andréas, então, nem se fala. Jogam a mesma coisa, o tipo de jogo é o mesmo. Tava um anulando o outro porque eles estavam procurando o mesmo espaço. Aí no finalzinho do jogo botar o Arão. O Kennedy fez um jogo bom, não lembro agora contra quem foi, mas ainda está muito abaixo de um nível técnico para jogar no Flamengo. Tem que melhorar muito. Dá tempo a ele. Adaptação, espera. Veio de doença, estava sem jogar, estava muito tempo parado. Tudo isso é válido. Mas não tem condições da gente dizer que o Kennedy está em condições hoje de jogar no Flamengo. Não dá. Ele entra e é como se não tivesse entrado ninguém. Saiu um para nós ficarmos com um a menos. Ah, você já está queimando o Kennedy? De jeito nenhum. Repito aqui, quem me acompanha sabe como é que eu lido com os jogadores, com a pressão, com a cobrança, com a comissão técnica, com todo mundo. Só estou constatando um fato, tá? Hoje, atualmente, o Kennedy não tem condições ainda. E aí nós vamos ver. O time alternativo do Flamengo é um time ruim? Não deveria. Tem que ter mais trabalho do Renato aí. O tempo de treinamento é curto? É curto. Mas há outras formas de treinar, tá? Aprendi muito nesses últimos dias nos debates. E há outras formas de treinar que você não desgaste tanto o jogador. Além de vídeo, além de conversa, além de anotações, dá até para ir a campo sem desgastar tanto. Basta querer. O Renato precisa fazer com que esse time alternativo jogue alguma coisa. Porque numa temporada em que nós só tivemos em 12% dos jogos o nosso quarteto mágico, fantástico, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro, a gente precisa desse time alternativo. E o brasileiro está indo pro brejo, porque eu não acredito que o Atlético Mineiro vai fazer uma campanha tão ruim daqui pro final que permita ao Flamengo, com essa inconstância que tá, de chegar neles. Mas não vamos esquecer, estamos na final da Libertadores sim, com o nosso time completo somos favoritos, tá? E estamos a um jogo da final da Copa do Brasil, que será só daqui a 2 meses. Então dá para se acertar, dá para treinar, dá para melhorar, dá para buscar o melhor posto possível no Campeonato Brasileiro. O melhor possível, sem estourar jogador, sem forçar a barra e sem esse papo de poupar e dizer que abandonou o campeonato. Não é isso também. O Flamengo não pode abandonar competição nenhuma, tá? Não vai ser... O Flamengo não ser campeão brasileiro e ganhar as 2 Copas é ótimo também, não vai ser vergonhoso. Para mim, que sou um cara bem ponderado, vai ser vergonhoso se o Flamengo não for nem o vice-campeão brasileiro. Porque o Flamengo tem muitos jogos a menos, que os outros times que estão disputando ali. Então tem que terminar. Tem que ficar na cola do Atlético até o final. Nada de título antecipado, nada de deixar tirar onda. O Flamengo precisa fazer isso. E o time alternativo é capaz de fazer isso. O time alternativo. Não quero que estoure jogador, não. O time alternativo do Flamengo é capaz de fazer isso. Agora, é uma pena que realmente a gente esteja vendo que o Renato é teimoso demais, é pragmático demais, não queira dar oportunidade a outros jogadores. Então, no jogo Flamengo-Fluminense, você é até bem rápido, porque hoje não deu para salvar ninguém no jogo. Diego Alves, culpa 0 nos gols. Culpa 0, ainda salvou de ficar pior. Então dá até para tirar um pouquinho o Diego Alves da reta. Mateuzinho se esforçou, colocou uma bola no travessão
mas muito okzinho também só. Rodrigo Caio jogou muito mal na questão de trabalhar a construção do jogo. Errava passe o tempo inteiro, estava nervoso, mas ainda assim é o nosso melhor jogador no sistema defensivo. Gustavo Henrique, não vou falar sobre ele. Sinto muito. Já falei aqui várias vezes e repito, só uma coisa. Dos zagueiros ruins que nós temos lá, o Léo Pereira ainda é melhor que ele. Tá? Que o Davi Luiz volte logo, não se machuque nunca mais. Nunca mais. O René é muito limitado. Entendo, respeito, acho que tem motivos para em alguns jogos ele estar ali e o Ramon não estar. Não achei que teria esse motivo no Fla-Flu. Falei antes do jogo. Era o dia para botar o Ramon para jogar. Para obrigar aqueles moleques da ponta do Fluminense a se preocupar com a subida do Ramon, que o René não sobe. E quando sobe faz besteira. Fez um gol? Ok, porque ele é raçudo, isso ninguém questiona. Ele é raçudo, fez o gol, beleza. Valeu, René. Mas só. Tá? No meio campo, uma escolha muito bizarra do Renato. Diego e Thiago Maia, sabe, erraram demais, são dedicados, não falta empenho, mas estavam muito abaixo da crítica de novo. O Andreas se esforça, mas jogando fora de posição, jogando de costa para o zagueiro, facilmente anulado, facilmente marcado, né? Everton Ribeiro, não dá para entender o que acontece. Tá uma coisa que tá bem difícil de entender. Se é cansaço, se tá com problema mental, com problema pessoal, não sei, tá? Michael esforçadaço, muito esforçado. Mas também é só isso, esforçado e ponto. No jogo comete lampejos, 2, 3 jogos não joga nada. Realidade, gente, realidade. E o Vitor Gabriel, queimar o moleque é até um pouco de sacanagem na minha opinião. Não tinha meio campo nenhum para criar para ele. A bola que ficou a feição para ele tentar alguma coisa, ele bateu de esquerda e quase fez o gol. Não chegou mais nenhuma. Um centroavante que não é municiado por ninguém, nem por cruzamentos bons dos laterais e nem por enfiadas de bola dos meias, vai fazer o quê? Senhor Renato Gaúcho, tem todo o meu apoio. Não sou daqueles que falam que tem que mandar embora. É o melhor técnico de atividade no Brasil hoje. Mas o que fez no Fla-Flu, pelo amor de Deus, está na hora de botar a mão na consciência. Não adianta ir para a coletiva para dar as mesmas respostas. Eu concordo, quem tudo quer, nada tem. Isso é uma frase que é muito verdadeira. Só que então você deixou nas entrelinhas que você, Renato, não quer tudo. Eu, pelo menos, sabendo que você vai apanhar de muita gente, sou a favor do seguinte: joga logo limpo, fala pra todo mundo. Não quero tudo não, quero as copas. Porque tá meio que na cara. E, repito, tá? Eu não sou contra. Não sou contra. Só que quando a gente não sabe se há uma programação, um planejamento para isso, a gente imagina que o Flamengo está trabalhando com a possibilidade de ganhar tudo. E ninguém quer tomar uma porrada dessa do Fluminense. Difícil nosso dia, esse fim de semana. Difícil, porque tem que aturar a Tricolor, que não ganha nada, não é campeão de nada, não tem motivo nenhum para fazer gracinha, tirando onda porque a Fla-Flu é normal, 4 vitórias no ano todo. Não precisava. Nós não precisávamos disso. Vamos que vamos, quarta-feira tem que dar bom, tem que passar de fase para que a paz possa reinar e a gente fazer essas finais aí no mês de novembro e dezembro de Libertadores e Copa do Brasil. Vamos com tudo. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal para poder ajudar a gente a crescer. Com 500 inscritos, o sorteio de um manto sagrado. Saudações!